Boa tarde, doutora Alessandra. Eu gostaria de que você me falasse um pouco por que a promulgação da lei deu tanta repercussão a nível nacional. Bem, o problema é que a lei ela foi criada pensando em melhorar as condições de trânsito, não só para os motoristas, mas também para toda a população que utiliza a estrada. O Ministério Público do Trabalho ele entendeu que os grandes acidentes de trânsito e os inúmeros acidentes de trânsito ocorridos na área teriam sido culpa de um trabalho e de um excesso de trabalho desses motoristas. Como não havia uma legislação aplicável, na área de transporte, o Ministério Público forçou com que o governo se manifestasse no sentido de criar uma legislação que pudesse, de certa forma, controlar o horário de trabalho desses motoristas e, além disso, obrigar que os empregadores fossem obrigados ou questionados a fazer a fiscalização desse horário de trabalho. Antes disso, os empregadores eles não tinham obrigação nenhuma de fazer a fiscalização porque aplicava-se ao contrato de trabalho a regra do artigo 62 da CLT, inciso 1, que diz que aqueles empregados que estão longe do ambiente de trabalho ou que não há possibilidade de fiscalização do horário de trabalho, não teria obrigação de receber, a empresa não teria obrigação de fazer o pagamento das horas extras. E com essa nova legislação, os empregadores que deixavam os empregados trabalhar a hora que quisessem ou em condições que eles mesmos estabelecessem, a partir de agora passou para a empresa a obrigação de saber aonde o empregado está, que horas ele vai dar início à jornada, que horas ele vai ter o intervalo do horário de trabalho, que horas ele vai ter o intervalo entre uma jornada de trabalho e outra, e além disso a obrigação de um intervalo maior que seria como se fosse um descanso semanal remunerado. E o problema disso tudo é que as empresas elas precisam, de certa forma, criar condições para fazer essa fiscalização. Os empregados, motoristas, a função já denomina, eles fazem essa atividade de forma externa e eles precisam contratar equipamento, vão ter que contratar equipamento, mão de obra para fiscalizar esses horários de trabalho. E além disso, e eu acho que o que mais tem gerado repúdio à legislação é o fato de que os motoristas que antes tinham total liberdade de criar o horário de trabalho, a partir de agora já não podem mais fazer isso. Eles têm que necessariamente seguir o horário de trabalho que o seu empregador vai estabelecer para ele. E esse é o grande problema, é mudar a concepção da forma de trabalhar. Ok. Qual o impacto para os empresários dessa lei? Já destaquei. Assim, a ideia seria que eles vão ter que investir em infraestrutura tecnológica, inclusive, porque como é que você vai saber e como é que você vai obrigar um funcionário a dar início a uma jornada de trabalho estando a 300, 600 quilômetros de distância da sua base? Então, eles estão investindo em equipamentos como sistema de rastreamento, eles estão investindo em equipamentos como tacógrafos digitais, que permitem fazer essa análise de início, término e os intervalos que são feitos. E, além disso, mão de obra para poder fazer a apuração dessa jornada de todos esses motoristas, E além disso, e não vai ter reflexo só para os empregadores. As empresas agora vão ter que majorar o valor dos fretes, porque é óbvio que enquanto você fazia um transporte num curto espaço de tempo, agora ele vai ter que ter um espaço maior, e isso vai ter reflexo em pagamento de benefícios para o empregado, que ele vai ter que receber mais ticket de alimentação, mais ticket de janta, mais pernoite. O diesel, de certa forma, ele vai ter que também investir nisso, e o fato de que agora e de imediato esse frete ele não vai conseguir transferir isso de imediato para os seus clientes, Isso vai ter que
vir com o tempo para poder fazer essa modificação e aí, quem sabe, fazer o controle aí entre o que entra e o que sai para poder compensar o trabalho. Ok, obrigada.